Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui mais uma aula do curso de formação de socorrista e hoje a gente vai falar sobre a história do APH. Ismael, por que é importante eu conhecer a história do APH? Ora, por quê? Você vai conhecer a história da coisa que você está estudando. Você vai entender os princípios históricos, os períodos que se sucederam para que você chegasse no momento atual onde você estuda o que você estuda. Então, é crucial que vocês entendam por que você estuda isso. É crucial que você entenda a história do que você está estudando, tá? E a gente vai começar essa história maravilhosa entendendo os 4 períodos que sucedem, né? Esse período que nós estamos vivendo hoje, que são os 4 períodos do APH. Então, existe um cara chamado Norman Maxwell, acho que é assim que fala, me perdoem se eu errei a pronúncia, que na sentença do Scudder da American College of Surgeons dividiu em 4 períodos a história do APH, certo? Como primeiro período pré-moderno, né? Período antigo, tá? Período antes do período Lehy. Segundo período Lehy. Terceiro período, era Farrington. E quarto período, a Era Moderna, tá? Então a gente é dividido esses períodos. Período antigo, período Lehy, Era Farrington e período moderno, né? A Era Moderna, que é a era que a gente vive hoje, tá? Vamos lá. Período antigo. O que aconteceu no período antigo? Antigamente, não se existia o atendimento pré-hospitalar, tá? E eu tô falando aqui naquela época ali, antes de 1700, ali para trás de 1700, que foi na época que o Lehy chegou, né? Então, antes de Lehy, né, de Dominique Jean Lehy, nós não tínhamos nenhum tipo de assistência dada ao pessoal no local, né? E a gente tem que entender o seguinte: a história do APH ela começa com guerra. Na verdade, assim, a ciência, de todo modo, a ciência médica, né, ela evolui nas guerras, né? Então, antes das guerras napoleônicas, nós não tínhamos nenhum desenvolvimento em atendimento pré-hospitalar. Nós tínhamos sim um desenvolvimento da medicina, as pessoas já faziam algumas cirurgias assim a modo grosseiro, já faziam alguns atendimentos a modo grosseiro, mas geralmente, esses atendimentos eram feitos num centro, né? Eles levavam essas pessoas para um lugar específico. E acontecia esse atendimento lá nesse local específico. Obviamente não eram os melhores atendimentos, a gente sabe como é que funcionava a parte da era antiga, né, do período antigo, até que a gente teve as guerras napoleônicas. Beleza, aí chegamos nas guerras napoleônicas. O que aconteceu nas guerras napoleônicas, Ismael? Nós tivemos um general de guerra chamado Dominique Jean Lehy. Gravem esse nome. Esse cara é o cara mais importante, né, considerado o pai do atendimento pré-hospitalar. Esse cara é o cara mais importante para nós em relação à história do APH, tá? Ele era um general de guerra da época napoleônica, né, das guerras napoleônicas, e foi ele que desenvolveu a maior parte do que a gente entende até hoje de APH. Então esse cara é extremamente importante para nós e para a gente entender o que ele fez e o que a gente pode tirar de proveito disso. Vamos lá. No final do século XIX, o barão Dominique Jean Lehy, ele intervia, né? Ele era um médico-chefe militar das tropas napoleônicas e por volta de 1797, ele começou a intervir de forma a trazer o APH à tona. Por quê? Como eu falei para vocês, a maioria dos feridos em batalha, eles morriam onde eles ficavam, né? Às vezes até uma ferida pequena, por exemplo, uma perca de um membro, um pé, por exemplo, o cara perdeu o pé na guerra lá, numa explosão ou num acidente, numa queda, fraturou o pé, tá sangrando lá. Geralmente esses caras morriam ou eles eram transportados de qualquer jeito para as unidades hospitalares. Por não ter um atendimento de qualidade nessa época, a maioria que chegava nos atendimentos hospitalares, nessas instalações, né, eles já chegavam muito ruins ou já chegavam até em óbito. Então o que acontecia muito nessa época era que não dava tempo desses caras chegarem e a gente perdia muita gente
nessas guerras, às vezes por ferimentos bestas, né? Que a gente considera, claro, nenhum ferimento é besta, né? Mas que a gente considera besta hoje em dia, como uma fratura, como uma luxação, o cara sangrando, não conseguia voltar para as instalações, ele acabava morrendo. Então, o barão Dominique Jean Leray, que me perdoem, eu disse que ele era general, nem existia essas patentes como a gente conhece hoje, né? Mas ele era um barão, né? Ele criou algumas coisas. Primeira coisa que ele criou, tá? Ele criou a ambulância voadora, tá? Que diabo é isso, né? Ambulância que voa nessa época? Não. A ambulância voadora nada mais era do que uma carroça, certo? Era uma carroça, que eu estou mostrando aqui na imagem para vocês. Era uma carroça que transportava essas vítimas para o centro médico. Não só transportava essas equipes, que aí o que ele começou a fazer? Como os feridos de guerra não chegavam a tempo lá, ele começou a desenvolver carroças, né, ambulâncias voadoras, que foi o primeiro sistema que começou a transportar paciente, né, começou a transportar vítimas de acidente ou da guerra, de ferido de guerra. Não só isso, ele começou a pensar o seguinte: eu trazer esse cara para mim, demora para ele chegar aqui e para eu fazer o atendimento. Por que eu não vou até lá? Ou melhor, eu fico aqui no centro e mando uma equipe treinada para conter um sangramento, para resolver um ferimento rapidamente até ele chegar aqui no centro médico. Então, a primeira ambulância foi criada por esse cara. A primeira ambulância que nós tivemos, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês na tela, foi criada por este cara, por Dominique Jean Leray, que a gente chamava de ambulância voadora. Então, além dele começar a transportar esses pacientes voltando para as instalações médicas, ele também começou a levar profissionais, né, que ele mesmo treinava, ou até ele ia também, né? Ele começou a levar esses profissionais para lá. Então, a gente começou a ter menos mortes, né, por tempo, né, por ferimentos de tempo, certo? Beleza. Então, a primeira coisa que ele fez foi construir as ambulâncias voadoras, né? Desenvolver as ambulâncias voadoras, que foi um marco histórico absurdo, né? A segunda coisa que ele fez foi treinar pessoas, né? Capacitar profissionais para que eles pudessem fazer esse atendimento pré-hospitalar no local, porque a gente sabe que, vocês vão estudar daqui a pouco, né? Que o tempo, né, o tempo que você perde até chegar no local e o tempo que o paciente demora para chegar nas instalações médicas, ele é crucial para o desenvolvimento de um bom atendimento. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Então, fiquem tranquilos. Então, o treinamento adequado desse pessoal foi crucial e foi a segunda coisa que ele desenvolveu logo após as ambulâncias voadoras. Outra coisa que ele desenvolveu que foi muito importante, tá? O movimento dessas ambulâncias dentro do cenário de batalha. O que acontecia? Antigamente, os feridos de guerra acontecia a guerra, né? Os feridos ficavam lá expostos no ambiente. Depois que a guerra parava, ou que a batalha parava, as ambulâncias chegavam, né? As carroças chegavam para buscar esses feridos. E ele começou a perceber que se ele chega de imediato nesse ferido, assim que esse ferido sofreu o acidente, ele ganha tempo e ele ganha sobrevida nesse paciente. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a movimentar essa ambulância dentro do cenário de guerra. Isso fez com que o atendimento fosse muito mais rápido. Então essa movimentação da ambulância enquanto a coisa estava acontecendo também foi graças a ele. Quarta coisa que o Jean Leray fez por nós, né? Controle de sangramento na cena, né? A gente vai estudar o que é cena. Cena é onde aconteceu o que aconteceu, e o primeiro cara que falou, que viu, que percebeu que era interessante controlar esse sangramento, que é a coisa que mata mais rápida num ser humano, dentro da cena, ali na hora, no momento, foi ele. Então ele começou a controlar esses sangramentos e começou, obviamente, a diminuir também as mortes derivadas de sangramento aí nessas guerras. Outra coisa que ele trouxe para nós também: transporte para os hospitais mais próximos, né? Nas guerras eram montados hospitais de campanha
e ele começou a desenvolver hospitais de campanha em locais estratégicos e começou a treinar essas pessoas para que, quando feridas, elas fossem transportadas para hospitais mais próximos. Isso fez com que também agilizasse o atendimento. E ele desenvolveu o que eu acabei de falar, que são os hospitais de campanha. Isso aí. A gente acabou de ver isso, gente, no Covid. Acabou de ver isso no Covid. Se vocês não lembram, né, ou se vocês não passaram por isso na cidade de vocês, a gente teve, nas maiores cidades do Brasil, hospitais de campanha. O que são esses hospitais de campanha? Hospitais de campanha são hospitais improvisados, criados para suprir uma demanda que os hospitais que já existem não estão suprindo. Quem desenvolveu isso pela primeira vez foi Dominique Jean Léry. Pasmem. Então, o que ele pensou? Os hospitais ficavam muito longe do campo de batalha. Então, se ele levasse uma instalação médica para próximo a esse campo de batalha, e pasme também, ele montou os locais estratégicos para isso, ele acreditava que ia diminuir o tempo de resolução, logo facilitaria a sobrevida desse paciente, e de fato, até hoje nós usamos esse conhecimento que ele nos trouxe, né? Então, o hospital de campanha foi desenvolvido, obviamente, naquela época de forma mais primitiva, mas foi desenvolvido também por Dominique Jean Léry. Ele trouxe para nós esses hospitais de linha de frente, esses hospitais que são criados momentaneamente para suprir uma demanda. Depois que essa demanda é suprida, a gente passa a desinstalar esses hospitais e deixa os hospitais que já existem suprindo, né? Foi ele também. Outra coisa que ele fez também muito importante, o desenvolvimento dos pontos estratégicos desses hospitais de campanha. Imagina o seguinte, vocês estão numa guerra, se coloquem no cenário de guerra agora, balas voando, trocação de tiro frenética. A guerra napoleônica nem tinha tanto tiro, mas imaginem a loucura naquela época, facada, espadada, tiro, loucura. Onde seria mais interessante colocar um hospital de campanha? Imaginem que são vários morros, né? O que ele pensou? Vou colocar esses hospitais de campanha em cima desses morros. Porque em cima dos morros eu tenho menos chances de invasão, eu tenho mais visibilidade do campo de batalha, né, para as ambulâncias irem e virem, e todo mundo consegue eu fico mais centralizado, né, então todo mundo consegue chegar até mim. Então, cara, o Léry, ele foi extremamente importante para que a gente tivesse um bom desenvolvimento do APH, que a gente, inclusive, como eu mostrei para vocês, ambulância a gente usa até hoje, treinamento é o que a gente está fazendo aqui agora, então treinamento médico foi ele que criou, a gente usa até hoje, movimento de batalha, movimento do campo durante a batalha, ou seja, essas movimentações que a ambulância faz para não deixar ninguém desabastecido, né? Também foi ele que criou, né, que desenvolveu. Controle de sangramento no campo, que hoje a gente usa como prioridade, também foi ele que desenvolveu. Transporte para o hospital mais próximo, também foi ele que desenvolveu, o SAMU usa demais isso. E prestação de cuidados rodoviários e o desenvolvimento dos hospitais de campanha, que foi também ele que desenvolveu. Então, o Léry, ele foi um marco, né? O Jean Léry, ele foi um marco histórico no APH. Ele separou ali a era antes dele e a era depois dele. Vocês podem não lembrar dos 4 períodos, tá? Podem não lembrar dos 4 períodos. Mas vocês têm que entender que existiu um cara dentro desses períodos que fez a diferença e que mudou o cenário do atendimento. E o nome desse cara é Dominique Jean Léry, ok? Beleza. Em 1864, a Cruz Vermelha Internacional ela foi criada, certo? E foi muito importante que a Cruz Vermelha fosse criada nesse momento. Porque o que acontecia? Antes da Convenção de Genebra, né, que foi na época que criaram a Cruz Vermelha Internacional, as ambulâncias, né, as pessoas que serviam para resgatar essas pessoas, elas levavam tiro, elas eram visadas, né? E depois da Convenção de Genebra, né, durante a Convenção de Genebra que foi criada a Cruz Vermelha Internacional, começou-se a se intitular que os hospitais, essas equipes, elas eram neutras na guerra. Então, eles começaram a não ser mais alvos nessa guerra. Então, 1864, quando a Cruz Vermelha foi criada internacionalmente, né?
na primeira Convenção de Genebra, a neutralidade dessas tropas, né, dos hospitais, dos socorristas, ela foi instituída. Então, a partir de agora, a gente não era mais soldado de batalha, a gente era uma equipe neutra que servia para salvar pessoas em conflito. E aí, nós chegamos num marco que foi em 1891, tá? Que foi um cara chamado Nicolas Sen, né, que era o fundador da Associação de Médicos Militares, que foi uma associação que até hoje é conhecida internacionalmente como uma das associações mais importantes para o nosso desenvolvimento do APH. Ele falou a seguinte frase, e essa frase ela é icônica dentro do APH, tá? Então vocês vão escutar bastante essa frase e podem usar também como efeito, né? O destino dos feridos está na mão daqueles que aplicam o primeiro curativo. O destino dos feridos está na mão dos que aplicam o primeiro curativo. Depois, Adams Cowley, o criador da hora de ouro do APH, ele vai deixar essa frase mais entendível, né? Porque a gente fica meio que, então quer dizer que todo o destino desse paciente que está lá no cenário, né, que está na cena, a primeira pessoa que tocar nele que vai garantir o destino? Sim, provavelmente sim. Mas eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Então eu vou deixar para vocês um trecho da nossa apostila, tá? Que vocês vão receber ela partilhadinha para facilitar a vida de vocês. E eu posso também, caso vocês queiram, eu posso enviar para vocês de forma digital, gratuita, de vocês. Vocês vão receber o capítulo que nós escrevemos, que fala sobre a história, e é interessante que vocês leiam, tá? Que mostra todos os 4 períodos, mas é interessante frisar que o período do Dominique Jean Leray foi o período mais importante que nós tivemos, tá? Nós ainda vamos ter alguns vídeos sobre a história do APH, né? Essa aqui é a história do APH no mundo, né? A gente ainda vai ter a história do APH no Brasil. Então não percam, fiquem aí que a gente já vai para o próximo vídeo. Já pula para baixo aí.